Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Hoje vamos convidar a todos a acompanhar a leitura, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais os vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes, lágrimas e amargo sofrer, e por mais aguda e profunda sejam as vossas dores, volvei olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheceis o poder de vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado a beatitude e venturas dos vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenho adornado o corpo de todas as glórias e que lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para, por exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e reduzistes a mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a parte de eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhes a causa do passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnado, quando parai-vos no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Porque agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasse, embora devesse o vosso corpo para uma estrumeira dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos envolva em vibrações de amor, de compreensão e de paz, e que possamos, Jesus, sermos instrumentos da Sua vontade, compreendendo as dores, as lutas, as provas, como um processo de nossa libertação. Que a paz augusta do seu Evangelho esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Se conosco, Jesus. Amigos queridos, o que é o mal se eu não compreendo a finalidade deste mal? O que é o mal diante de um espírito milenar e que tem uma caminhada pela frente, se não compreender que nada mais é do que a oportunidade que Deus tem nos dado para que possamos ressarcir conosco diante das leis, infratores que somos por tantas oportunidades perdidas. Queridos amigos, o mal que hoje passamos precisa ser muito bem compreendido, porque ele pode ser visto para nós como um remédio. O mal e o remédio vêm junto. Quando eu compreendo as minhas dores e que eu tenha para sobre com elas a compreensão, que eu tenha sobre elas a alegria de chorar, de compreender que todos nós estamos num processo de acerto conosco mesmo. A Terra não é um lugar que nós viemos para passear,
para usufruir, mas sim para experienciar as nossas mais diversas oportunidades. Até quando nós vamos compreender que somos filhos de Deus, amparados pela sua providência? Choramos, sofremos a vida inteira por não compreender a bondade, a misericórdia, a brandura que Deus nos oferece. O remédio que nós estamos usando ou buscando, ele não é tão amargo quando parece diante das nossas dores. E nós precisamos compreender que assim que chegamos no mundo espiritual, nós vamos deparar com as nossas enfermidades morais e com as oportunidades que Deus nos deu de vencermos as nossas provas, sem julgamento, sem reclamações, mas procurando, na verdade, no Evangelho de Jesus, todo o remédio para que possamos nos suportar, para suportar as nossas dores. Porque muitas vezes nós murmuramos e reclamamos porque nós só olhamos para a nossa vida, né, como corpo e como uma única existência. Nós que muitas vezes pedimos a riqueza e não soubemos lidar com a riqueza, trazendo para nós tantas outras dificuldades. Que luta é essa que eu quero vencer se não souber como eu vou vivenciar o bem, o amor, a caridade, para que eu possa compreender que as minhas dores são maneiras de libertar, de curar. Toda dor é para nos curar, toda dor é para curar o nosso perispírito, o nosso pensamento, e não curar o nosso corpo. Então, quando a morte nos ceifa, nós vamos encontrar, então, com uma continuidade da vida, com a nossa imortalidade. E viver só para uma existência é perder a oportunidade que nós estamos tendo. Nós gostamos muito dessa frase que o professor Eurípides nos traz: somos espíritos em busca de experiências espirituais, e não corpos em busca de experiências humanas. É por isso que o mal e o remédio, eles caminham junto, porque o mal foi aquilo que fiz contrário à lei do amor em qualquer época do meu processo de evolução. E o remédio qual é? A resignação, a coragem, a obediência, a compreensão das lutas, para que nós possamos, então, vencer aquilo que nós mesmos deixamos de fazer. E isso é uma bênção. Então, que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. E se nós não tivermos essa compreensão do que seja um processo de obsessão, nós não vamos conseguir ajudar, porque o obsessor está cobrando aquilo que nós fizemos com ele. Então, se na maior situação de sofrimento nós começarmos a lembrar de Jesus e a vibrar para esses espíritos o processo do amor, do bem, e também nos dedicarmos ao bem e à caridade, os obsessores não terão força sobre nós. Então é preciso que a gente tenha fé, porque a fé é o remédio que vai atenuar o nosso sofrimento, as nossas dores. E nós não precisamos perguntar qual é o remédio que vai curar tal úlcera, segundo o Evangelho nos diz. A úlcera ou a chaga do corpo, eu procuro o médico, mas a úlcera e a chaga do coração, da mágoa, dos sentimentos, só com a fé, só com o bem, só com a caridade. E lembrai-vos daquele que crê, que é forte, porque nós buscamos na figura de Jesus tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Ele nos trouxe o amor, o bem e a caridade, nos curou, nos trouxe o Evangelho e nós o levamos à cruz. Então, nós precisamos lembrar todo dia que, para nós, qual é o remédio que vai curar os nossos males? A fé, a compreensão, a paciência. E isso tudo traz para nós um momento de eficácia sublime
e nós vamos saindo, libertando, pouco a pouco, das angústias e das nossas aflições. E aí nós vamos ver que Jesus, em todo momento, nos ensinou que deveríamos amar e perdoar os nossos inimigos, o que nós não queremos. Então, para que eu perdoe, eu preciso aprender a amar. E o perdão, ele é uma consequência dos atos alinhados ao bem. Então, o Senhor, após esse período de dor e sofrimento que cada um vem passando, e muitas vezes, por não querermos compreender, Jesus vai nos estabelecer uma linha de pensamento que eu preciso entender quando ele diz assim: a fé transporta montanhas. Então, eu preciso tirar as minhas montanhas das minhas iniquidades, dos males que me atormenta, para que eu possa buscar na certeza de que Jesus está sempre a nos fortalecer pelo trabalho do bem. Por isso que Allan Kardec nos mostra que fora da caridade não há salvação. E fé, ela não pode ser uma fé inócua, aquela que falo, aquela que peço, sem raciocinar até mesmo no que estou pedindo e no que posso receber. Então, os momentos mais fortes das nossas dores, nós precisamos ter dentro de nós a compreensão da alegria de que nós estamos sendo convidados a mudar a nossa forma de pensar e de sentir para sentirmos mais livres. Então, todo o mal, ele é uma consequência dos nossos atos. E, e todo remédio, ele vem de uma construção segura de um conhecimento que me liberta. Então, o remédio que nós estamos buscando hoje é a compreensão do amor, a compreensão do conhecimento da doutrina espírita, especialmente da nossa imortalidade. Hoje, nós estamos trazendo luz ao nosso passado, mas nós precisamos entender que tudo que faço hoje será então reflexo de nossa caminhada no futuro. Então, quando nós desprendermos do nosso corpo, nós vamos ver que passamos por um período de dificuldades e muitas vezes é uma convulsão moral para que a gente possa compreender a saída de um corpo físico para um corpo perispiritual. Esse é o período de perturbação natural que o desencarne nos traz. Para muitos, acha que morrer é acabar, mas para nós espírita, o morrer é o morrer do corpo. Agora nós passamos por um período que é o período do desencarne, que demora na quantidade de compreensão que cada um tem. E nesta hora, então, em que somos convidados a passar pelo remédio amargo, pela dor, pelas dificuldades, esse mal está sendo curado. A dor é o portal que faz com que a gente cure. Então, nós vamos então escutar os espíritos amigos a nos envolver, os hinos de glória que Jesus nos ensinou, e aí nós vamos escutar no fundo do nosso coração por aqueles espíritos queridos, quando eles falarão para nós: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. E assim é que nós caminharemos, então, para sermos bem-aventurados. E assim, queridos irmãos, nós pedimos a Jesus que na hora do passe sejamos mais compreensivos, tolerantes e que todos nós possamos sentir o valor imensurável de tudo isso que nós temos que vencer para sentirmos fortalecidos. Que o passe seja a transfusão de energias, a minorar as nossas dores, ampliar a nossa compreensão e sustentar a nossa fé. Fluidifica as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos. E assim, Jesus, sob as bênçãos divinas do seu amor, é que nós pedimos a esta equipe generosa de Eurípedes, Dr. Bezerra de Menezes, que visite todos os lares onde houver a dor e a incompreensão,
a dor que precisa ser compreendida e amenizada pela esperança e pela fé. Amparai os nossos jovens, Jesus, nossas crianças, que ora estão passando por tantas dificuldades, e que a paz inefável do seu amor construa em nós cada dia mais a fé e a esperança. Deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus esteja em nosso pensamento e no nosso caminhar. Que assim seja. Se conosco hoje e sempre, Jesus.